Olá pessoal, aqui é o professor Ebert para mais uma aula de História, ligado aí aos nossos conteúdos, estão aí praticamente todos sendo postados essas últimas aulas, então está bem interligado. É o processo de independência do Brasil. O processo de independência do Brasil, ele está referente a outros conteúdos que você pode estar acessando aí na plataforma Eduque, pessoal. Então, se você tem dificuldade em entender, está tudo interligado, você pode estar acessando e entendendo todo o avanço histórico que estamos tendo até aqui. Então presta bem atenção que essa aula de hoje ela é referente também a entender o complexo caminho em que toda a Europa, em que todo mundo estava envolvido, não só o Brasil. O processo de independência é do Brasil, é óbvio, mas envolve um contexto histórico muito grande. Vamos para o material. Crise do sistema colonial. Queridos, essa temática da crise do sistema colonial envolve praticamente todas as nações metropolitanas, ou seja, as nações que eram as metrópoles, né? A Inglaterra, de princípio, aconteceu a independência dos Estados Unidos, né? Posteriormente vieram outras independências e tudo isso está relacionado a praticamente as mesmas características. Claro, com as suas peculiaridades, é óbvio, né, que vai haver diferenças, mas está inserida ao contexto de época. De olho no nosso material aí, ó. Dentre as importantes transformações que influenciaram na contestação do sistema colonial, pode-se destacar, olha esses pontos: exploração, altos impostos, ideias iluministas, fortalecimento da elite colonial e pacto colonial. Vamos lá explicar ponto por ponto. A exploração, ela está falando, explorar o quê? O pessoal estava explorando tudo, desde a elite até os escravos. Então, escravos já é lógico, né? Mas a elite sendo explorada, professor? Sim, essa pergunta é bem interessante. Por quê? Se a elite está sendo explorada, ela vai de acordo com a pressão da metrópole em pagar mais impostos? Claro que não. Essa elite muitas vezes estava passando todo o seu lucro para a metrópole, e isso está prejudicando a convivência, os acordos políticos, as relações até mesmo internas dessas colônias. E no Brasil também não era diferente. Essa pressão também vai prejudicar no processo e vai levar o Brasil à independência. O segundo ponto aí, altos impostos, algo que ocorre historicamente. Se há altos impostos, alguma coisa vai mudar, alguma coisa vai ser questionada. Alterações de poderes irão acontecer a longo prazo por conta desses altos impostos. Terceiro ponto, ideias iluministas. As ideias iluministas já vêm percorrendo desde o século XVIII, XIX, a história mundial. E isso vai estar sendo aplicado dentro desse processo de dependência, não só no Brasil, como eu falei, em outras nações também. Outro ponto aí, fortalecimento da elite colonial. A elite colonial, com os ideais iluministas, querendo contestar todo o poder da metrópole, elas vão ficar fortes, eles vão ter a intenção realmente de levar essas nações à independência. Vai querer elevar isso a um processo realmente que, quando tivesse oportunidade, eles iriam aplicar a independência. É claro, estamos falando de um contexto depois da Revolução Francesa, período napoleônico, isso vai impactar diretamente a nossa história brasileira. E o pacto colonial sendo quebrado, literalmente quebrado, porque já ninguém obedecia mais. Continuando aí. Aqui no Brasil, nós temos as características básicas, né? A crise do sistema colonial ela chega bem anterior ao processo da família real aqui no Brasil. Olha aí, crise do sistema colonial, Confidência Mineira e a Conjuração Baiana, dois momentos importantes que você pode estar assistindo na plataforma Eduque as aulas anteriores que falam aí justamente de Confidência Mineira e Conjuração Baiana, tá bom? A Confidência Mineira, ela trata de um momento que a elite realmente vai estar querendo tirar o poder da metrópole portuguesa. E a Conjuração Baiana também um descontentamento da elite, unido também ao povo que passava fome, dentre eles também escravos. Então, é uma crise dentro da história brasileira acontecendo isso ainda no século XVIII. Isso vai perpassar também ao século XIX. A partir da chegada da família real, isso vai estar aumentando essas conturbações.
Período joanino. Nosso material aí está a chegada da família real, que é chamado de período joanino. Em 1808 eles vêm aí para os nossos territórios e se organizam aqui fugidos do período napoleônico, né? Que Napoleão Bonaparte invade lá Portugal. Beleza. E o que isso vai impactar em nossa história? A família real aqui? Sim. Toda a administração portuguesa em nossos territórios. Então, o processo de independência do Brasil vai estar ligado à família real aqui, porque o Brasil deixaria de ser uma simples colônia, ia se tornar também uma parte integrante do reino. E isso vai influenciar diretamente na independência. Dá uma olhada aí nas mudanças. Nosso material aí tem mostrando um pouco das mudanças, tá bom? Aí temos a abertura dos portos, né? As nações amigas é o caso de relação com os ingleses vão estar mantendo uma relação afinco, questões de comércio, então já quebra o pacto colonial, porque o pacto colonial previa um estrito comércio com a metrópole, uma relação de comercialização direta com a metrópole, então isso não proporcionava aberturas comerciais com outras nações, com outros reinos, e isso prejudicava os burgueses locais, os latifundiários locais que queriam vender cada vez mais. Continuando aí, invasão da Guiana Francesa, 1808, é o impacto da chegada, vão estar questões territoriais também vai estar envolvida nisso aí, né? Fundação Banco Brasil, Biblioteca Real trocando de local, elevando o Brasil ao Reino Unido, né? A questão da elevação do Reino Unido em 1815, ela vai estar influenciando diretamente nessas questões políticas, né? O Brasil agora não vai ser simplesmente uma colônia, ele está num padrão de Reino Unido, ele também participa da parte administrativa da coroa portuguesa, e isso vai ser muito importante, viu? Outra questão territorial, né? Em 1816, questão da província de Cisplatina, temos aí a ocupação, e tudo isso vai estar impactando em prazos, né, entre 1808 a 1822, chamamos de independência do Brasil. Revolução Pernambucana, essa já ocorre em 1817, eu olhei no material. Insatisfação popular com a chegada e funcionamento da corte portuguesa no Brasil. Por que insatisfação da corte, pessoal? A corte foi colocando administradores portugueses nas regiões, nas províncias. Olha o absurdo. Tinha lá um líder regional e aí a corte chegava e colocava um administrador português, sem conhecer o ambiente, sem conhecer o local, e isso vai gerando descontentamento. Lembrando que Pernambuco já tinha elevado algumas revoltas, alguns confrontamentos contra o poder central e até mesmo reivindicando melhorias. E nesse caso aí eles vão querer até tornar a região independente. É uma região que até mesmo o movimento das marés, a questão das rotas marítimas facilita muito. É mais próximo a Portugal e a questão do mar mesmo, para navegar, é muito mais prático chegar no Nordeste, né? Não há uma ação dos mares aí, então a rota é muito eficaz. Além também de foi a primeira localidade onde teve uma grandes plantações de açúcar, isso influencia muito a questão econômica, as melhorias das realidades da região e, é claro, se vem alguém para pressionar, as pessoas vão se revoltar. E aí isso ocorre, acaba que é pressionado pelas tropas imperiais e as tropas locais e acaba não tendo um fim muito legal. A situação de Portugal e a Revolução Liberal do Porto. Portugal, né, vem fugido aí, basicamente, lá, Portugal, toda a corte está vinda, fugida, por conta de Napoleão Bonaparte, invadiu os territórios, mas a longo prazo ele acaba sendo exilado, Napoleão Bonaparte perde o trono, ocorre todo um contexto dentro do período napoleônico. E no Brasil, a corte fica por aqui. Que interessante, né? A corte fica por aqui, não retorna, não toma medidas administrativas para organizar Portugal, a coisa fica bem difícil nesse meio termo aí. Então, entre 1815 a 1821, Portugal já começa a passar pelo processo de reaver os poderes sobre os seus territórios. E, dentro desse contexto, vai haver exigências da elite portuguesa no retorno da família real, o retorno da administração portuguesa para Portugal. Dá uma olhada aí nos pontos.
Lá bem no meio, ó, retorno imediato da família real, fim do Estado absolutista, juramento pelo monarca de uma Constituição. Então, olha as mudanças, ideais iluministas sendo aplicados aí. Fim da inversão brasileira e retorno a uma situação de colônia. Frisa bem esse ponto. Vou até repetir porque ele é importante. Fim da inversão brasileira e retorno a uma situação de colônia. Queridos, o Brasil já tinha bebido da água de ser um país mais autônomo. Será que ele ia retornar a ser uma colônia? Acho que não, né? Em pleno 1821, o Brasil já tendo uma elite organizada, comércio querendo crescer. Isso não quer dizer que isso vai trazer bons futuros, mas já é um momento pré-independência, tá bom? Nesse caso, vão exigir o retorno da corte portuguesa. Dom João vai ter que retornar para Portugal, ocasionando então o momento em que vão deixar um príncipe regente aqui na região, Dom Pedro I. Dom Pedro I tinha suas ligações também internas com a elite, tinha ligação aí com comerciantes que estavam interessados em um Brasil independente, tá bom? Continuando. A tentativa de recolonização, vai haver mandos de cartas pedindo até mesmo para Dom Pedro I retornar para Portugal, que se ele ficasse aqui, poderia ocorrer o que ocorreu, a independência do Brasil. Então, eles vão tentar, a corte portuguesa vai tentar pedir para que ele retorne e o Brasil torne-se realmente aquela colônia que era anteriormente. Olha aí nos pontos, ó. O plano das cortes era promover a recolonização do Brasil e reconquistando, para a burguesia metropolitana seus antigos privilégios comerciais. Em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro I recebeu uma carta das Cortes de Lisboa. Nós temos aí o processo de dependência, tá? Ele vai estar organizando toda uma espécie de patamar para que o Brasil se torne independente, já que a independência do Brasil não é tão revolucionária, não é aquela coisa assim de grandes guerras, vai haver pressões internas, vai haver confrontamentos de tropas imperiais, isso ocorre sim, mas não é aquela coisa como ocorreu na Revolução Francesa, como ocorreu na independência dos Estados Unidos, aquela guerra toda, não. Vai haver praticamente um planejamento interno e uma tomada de poder, e aí a partir daí inicia o primeiro reinado. Dá uma olhada aí nos pontos, Convocação de Assembleia Constituinte, organização de uma marinha de guerra, obrigou as tropas de Portugal a voltarem para o reino, determinou que nenhuma lei de Portugal seria colocada em vigor sem a sua aprovação. E aí ele eleva o Brasil praticamente à independência, proclama a independência do Brasil a partir de todo um apoio também da elite, de comerciantes regionais. Mas as consequências que o Brasil se torna independente a partir de 1822. Vamos lá para o nosso material de exercitando, tá bom? Observe que muitas questões ligadas a esse período está relacionada diretamente ao contexto de pressões ligadas à metrópole e às colônias, tá? Por isso que eu comentei lá no início da aula que as questões que foram cobradas até hoje, principalmente no Enem, tem muito essa referência de pressões metropolitanas, tem muito essa referência da colônia estar obedecendo os mandos dessa metrópole, quebrando os pactos, tem muito essa referência aí. Então presta atenção nessa questão. No tempo da independência do Brasil, circulavam nas classes populares do Recife trovas que faziam alusão à revolta escrava do Haiti. E vem lá um texto: marinheiros e caiados, todos devem se acabar, porque só pardos e pretos o país hão de habitar. É meio que revolucionário, Observe bem que esse texto ele tem um caráter bem revolucionário. Vamos lá. Olha a questão. O período da independência do Brasil registra conflitos raciais, como se depreende. Então, que conflitos raciais é esse, Que período que está relacionado a esse contexto que está lá nesse texto aí? Vai lá, alternativa A. Os rumores acerca da revolta escrava do Haiti que circulavam com a população escrava e entre os mestiços pobres alimentando seu desejo de mudança. Letra B. Da rejeição aos portugueses brancos, que significava a rejeição à metrópole, como ocorreu na Noite das Garrafadas. C. Do apoio que escravos e negros forros deram à monarquia, com a perspectiva de receber sua proteção contra a injustiça do sistema escravista. E D. Do repúdio que os escravos trabalhadores dos portos demonstravam contra os marinheiros, porque estes representavam a elite
branca opressora. Letra E, a expulsão de vários líderes negros independentistas que defendiam a implantação de uma república negra, a exemplo do Haiti. A resposta letra A, ligada aí ao contexto internacional do que ocorria, as pressões de uma possível revolta escrava. Queridos, estejam acessando a plataforma Eduque e muito obrigado, até a próxima.